Ainda com a repercussão a respeito desta história toda, a gente vai voltar a falar com a Priscila Yazbek, é isso? É isso, vamos falar com a Priscila Yazbek, que está em Nova York, porque a gente tem ali esta avaliação de que economistas e diplomatas afirmam que se o Brasil elevar tarifas em retaliação a Donald Trump, os impactos sobre aqui a economia, um pouco nessa linha do que eu estava trazendo, que é a leitura também que o campo que apoia Jair Bolsonaro faz. A consequência concreta da aplicação destas tarifas, mais do que disputas de narrativas, vão prejudicar o desempenho do governo. Mais uma vez, a nossa dupla mais do que elegante, as competentíssimas Priscila Yazbek e Mariana Janjacoma aqui na tela. Começando de novo com a Priscila Yazbek aqui no meu lado, do lado esquerdo aqui da nossa tela. Priscila. Yuri, boa tarde mais uma vez, a Mari, a todos que nos acompanham. O que os economistas dizem, Yuri, é que o impacto dessas tarifas pode ser um impacto modesto, né? Então, apesar de o susto inicial ser grande por causa da magnitude dessas tarifas, a gente estava com uma tarifa ali de 10% e subiu para 50% acima das tarifas aplicadas a outros países. O que os economistas dizem é que as exportações brasileiras para os Estados Unidos representam apenas 2% do PIB, até um pouco menos, 1,7% do PIB e cerca de 10% do total das exportações do país. Então, não é algo insignificante, mas não é substancial o suficiente também para provocar algum choque macroeconômico muito grande. Mas o que eles dizem também é que se houver uma resposta por parte do governo brasileiro, isso pode também trazer uma escalada e também aumentar a tensão, isso pode acabar trazendo um impacto maior para o PIB. As casas de análises falam de um impacto para o PIB que varia de 0,3 ponto percentual a 1 ponto percentual, e o Gabriel Barros da RX, ele fez uma projeção dizendo que se não houver uma resposta por parte do governo brasileiro e as tarifas ficarem em 40%, o impacto negativo sobre o PIB pode ser de 0,2 ponto percentual. Se houver uma resposta do governo brasileiro, retaliações, o impacto negativo pode ficar em 0,3 ponto percentual e também pode haver um aumento da taxa básica de juros de 0,3 ponto percentual. Essa é a projeção que ele fez. E aí o que os economistas também dizem? Que pelo fato de que as exportações para os Estados Unidos já não são mais tão importantes como eram antes, a China passou os Estados Unidos como o nosso principal parceiro comercial. O presidente Lula, inclusive, tem falado sobre isso, sobre essa tentativa de diversificação e de buscar outros parceiros. Então, do ponto de vista macro, esses impactos podem ser modestos, mas do ponto de vista micro, alguns setores podem ser muito prejudicados, porque uma tarifa de 50% praticamente inviabiliza as exportações para os Estados Unidos para alguns setores. E aí, quais setores que podem ser muito afetados? O setor de aviação, principalmente para a Embraer, que exporta 60% das suas aeronaves e também itens e componentes para os Estados Unidos. Também os produtos siderúrgicos, quase metade vai para os Estados Unidos. Também 1/3 das frutas. Então, alguns segmentos específicos podem ser muito prejudicados com essa tarifa mais alta. A dúvida que fica é, de fato, se o presidente americano Donald Trump vai recuar e também qual vai ser a atitude, então, do governo brasileiro. Até o momento, o que a diplomacia brasileira tem dito, também o presidente Lula, é que o governo brasileiro pode, em algum momento, lançar mão da lei de reciprocidade que foi aprovada recentemente no Congresso. Há até, inclusive, apuração por parte do Américo Martins, também da Luísa, se não me engano, acho que foram os dois que fizeram essa apuração de que até agosto, pelo menos, o governo brasileiro não vai responder com essas tarifas. E também eu apurei isso com alguns diplomatas, que não deve haver uma resposta em termos de tarifas, porque isso seria um tiro no pé da economia brasileira, mas ainda assim o presidente Lula, inclusive, acabou de fazer algumas manifestações aí, dar entrevistas, e ele fala nessas entrevistas que o governo pode, sim, trazer uma resposta e pode lançar mão da lei de reciprocidade caso não haja um recuo por parte dos Estados Unidos. Então, o que se vê aqui, Yuri, nesse quadro, é que o presidente Lula, ele também está lidando, assim como o presidente Donald Trump, com essa história de um ponto de vista muito político, né? Então, tanto o Donald Trump está
agindo de forma política ao impor uma tarifa ao Brasil muito superior à tarifa que impôs a outros países, sendo que os Estados Unidos têm uma relação comercial positiva com o Brasil, já que o Brasil é que tem déficit em relação aos Estados Unidos, o saldo negativo está com a gente, não está com os americanos, então é uma questão política. Donald Trump deixou isso muito claro na sua carta, inclusive com um tom muito criticado, até mesmo aqui nos Estados Unidos, pelo tom político que foi usado nessa carta, mas e o presidente Lula também tem respondido de uma forma política para acenar a sua base, inclusive tem subido o tom das críticas ao presidente Donald Trump, fez isso durante o BRICS, quando chamou Donald Trump de imperador e fez críticas diretas a Donald Trump. E o que alguns diplomatas me disseram também é que Donald Trump, isso a gente vê e fica muito claro cobrindo a economia americana, cobrindo a política americana, que Donald Trump não gosta de ser subestimado, ou não gosta de... ele quer sempre dar a última palavra. Então, é muito provável que Donald Trump não vai baixar a guarda se o presidente Lula também continuar respondendo. Então, isso pode levar a uma escalada aí de tensão nas relações, e muitos diplomatas estão dizendo que esse é o pior momento das relações entre o Brasil e os Estados Unidos há muito tempo, e que isso pode trazer repercussões muito negativas para o vínculo entre os dois países. E quando a política interna se sobrepõe à política externa, quando objetivos políticos acabam sendo usados e a política externa é usada como instrumento para essas ferramentas políticas internas, para esses acenos políticos internos, a política externa acaba perdendo o pragmatismo, que é muito característico da diplomacia, e é o que os diplomatas dizem muito nesse momento, que a diplomacia está esvaziada e que o Itamaraty tem sido usado como um instrumento de política interna para o presidente Lula. Isso a gente tem visto não só nas relações entre o Brasil com os Estados Unidos, mas também na relação do Brasil com outros países. O presidente Lula usando a diplomacia externa muitas vezes para falar mais com a sua base de apoiadores do que para tentar colher vantagens de um pragmatismo no campo externo. Yuri.